Contratar alguém errado custa caro, muito caro, principalmente quando a gente está falando de uma posição estratégica. Mas como eu vou escolher a pessoa certa no meio de 162 opções? Isso aconteceu comigo e eu resolvi de uma forma super simples, usando inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou te contar detalhadamente como eu fiz para analisar 162 currículos de forma profunda em menos de 5 minutos usando as APIs da OpenAI e do GPT. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. A gente está crescendo bastante aqui no Tintim nos últimos meses, né? Em menos de 2 anos a gente chegou em mais de 500 mil de faturamento recorrente mensal e um crescimento tão grande, tão acelerado assim, praticamente reconfigura a empresa de tempos em tempos, né? Eu diria que o Tintim já passou por 3 grandes fases. A primeira delas foi quando o time fundador, né, eu, Ronaldo, Luiz e Júnior, a gente metia a mão na massa e fazia praticamente tudo, né? A gente foi assim até mais ou menos uns 100 mil de MRR. Depois a gente entrou na fase em que eu era o grande gestor de tudo, o resto do time eram os executores e com mais alguns assistentes, né? Não tinha ainda muito claro uma camada de liderança. Isso foi mais ou menos até uns 300 mil de MRR. E aí a gente está agora nessa terceira fase em que eu sou o grande líder e os outros sêniors estão se tornando gestores e a gente está consolidando já uma camada de liderança abaixo da minha liderança, né? Então a gente tem eu em cima, uma camada de liderança abaixo de mim e as funções operacionais abaixo dessa camada de liderança. Acontece que eu nunca fui só o grande líder, né? Eu também tinha funções interinas nessa camada intermediária de liderança, né? Eu até hoje sou a pessoa que toca marketing também, e durante muito tempo eu toquei produto de forma interina, né, digamos assim. E tá chegando um momento que não dá mais para eu ficar vestindo tantos chapéus assim, né? Aí a primeira grande responsabilidade que eu decidi contratar alguém para delegar foi produto. Então a missão aqui era muito simples: contratar um product manager que fosse bastante sênior, com bastante know-how, para conseguir me substituir e já chegar jogando, né? Não precisar de grandes instruções, não precisar de grandes treinamentos. Uma pessoa já com bagagem, com experiência, que já tivesse feito isso outras vezes na carreira, para poder chegar aqui no Tintim e estruturar de fato uma área de produto que não fosse aquela área que eu tocava, que nem sei se dava para chamar de área antes, né? Uma posição bem específica, né? E bem estratégica também, né? E em casos como esse, o que eu gosto de fazer é pedir ajuda para consultores de RH, né? Nesse caso específico não foi um consultor, foi um freela, na verdade, né? Ele é o head de produto da empresa de um amigo meu. Fui conversar com esse amigo, ele falou: cara, conversa com o meu head de produto, ele vai te ajudar a fazer a explicar, né, o que você espera dessa pessoa, né. Queria contratar ele, na verdade, eu queria só contar com a ajuda dele mesmo para ele me dar um norte, mas o cara mandou tão bem assim na chamada que a gente fez, né, ele foi tão profundo no detalhe. Falei: você não quer fazer um freela para mim não e me ajudar a contratar essa pessoa? Acho que você já tem domínio disso, né? Já faz isso, né, na sua posição atual. Eu acho que fazer mais uma vez vai ser você fazer com o pé nas costas, enquanto eu vou bater cabeça, né? E aí, esse amigo veio fazer um freela pra gente. Aí beleza, sentamos lá uma semana e demos um gás e preparamos todo o escopo da vaga, né? Discutimos qual que era a responsabilidade, a descrição do cargo, quais eram os requisitos técnicos, requisitos comportamentais, discutimos tudo isso, especificamos muito bem especificado, né? Eu acho que esse é o trabalho mais importante, sem dúvida, né? Quando a gente está
definindo uma vaga, principalmente uma vaga estratégica. Fomos para o LinkedIn, anunciar no LinkedIn a vaga, né? Fui lá, anunciei, impulsionei um pouquinho, né? Coloquei 200 e poucos reais ali para dar um boost nas contratações. E em menos de 2 horas, a gente tinha 162 aplicações. Falei, nossa, lindo, né? Possível não achar uma pessoa boa no meio de 162 pessoas, né? Aí eu fui começar a analisar, falei, pô, baixar esse dado, né, em algum lugar, como que baixa esse dado? Fucei no LinkedIn, procurei no ChatGPT, perguntei pro ChatGPT e não dá para baixar o dado do LinkedIn. Eu ia ter que analisar naquela interface horrorosa do LinkedIn. 162 currículos na mão. Qual a chance de eu fazer isso? Presta atenção nessa frase aqui. Eu prefiro escolher uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho complexo, pois ela vai encontrar uma maneira fácil de fazer aquilo. Sabe quem falou isso? Não foi o amigão preguiçoso, não foi um vagabundo qualquer, foi o Bill Gates que falou isso. E eu me considero uma puta pessoa preguiçosa, assim, né? Mas eu me considero uma pessoa ligeira também. E aí eu olhei e falei, puta, 162 currículos, eu não vou analisar isso na mão nem ferrando. Pensei e falei, puta, já sei, vou usar inteligência artificial para poder me ajudar nesse processo. Aí beleza, pensei um pouco, inclusive usei o ChatGPT para me ajudar a pensar um pouco e bolei um plano básico, que era o seguinte. Primeiro eu precisava baixar os dados dos perfis que aplicaram para a vaga, né? Depois eu precisaria pedir para a inteligência artificial analisar esses currículos, analisar e classificar, diga-se de passagem, né? E aí no passo número 3, eu faria um filtro através dessa classificação que o ChatGPT fez e selecionaria só os que já foram pré-escolhidos pelo GPT. E assim eu não teria o trabalho de analisar 162, eu teria o trabalho de analisar 20, 30 só. Simples, né? Então, mão na massa. O primeiro passo foi baixar os dados. Essa, sem dúvidas, foi a parte mais difícil de todas, porque, como eu falei, a interface do LinkedIn é horrível, né? Qual que era o plano aqui? O plano era pegar a URL do LinkedIn e usar uma API de um site que chama Rapid API, e aí nessa API eu envio a URL do usuário do LinkedIn e essa API me devolve todos os dados desse usuário de forma estruturada em JSON, né? E aí com esses dados eu consigo manipular esses dados e poder extrair informações úteis deles, né? Mas eu não tinha forma fácil de conseguir essa URL. Aí eu fucei. O que eu consegui fazer foi um negócio bem técnico, tá? Eu vou falar aqui, se você não entendeu o que eu tô falando, só pula pra frente, que eu dou uma solução depois pra você resolver esse problema, uma solução bem mais simples. O que eu fiz aqui foi simplesmente inspecionar as requisições que estavam acontecendo ali conforme eu clicava e navegava entre os currículos, e aí ele fazia uma chamada de GraphQL, e aí eu consegui baixar todas essas requisições, jogar num documento, consegui encontrar qual era o atributo que me dava o usuário do LinkedIn daquele cara, né? Isolei isso e consegui montar o URL em cima disso. Foi bem chatinho assim. Fazer o processo não foi até relativamente simples, mas até a bateção de cabeça para conseguir chegar nessa solução, eu perdi fácil aí 1, 2 horinhas para poder resolver esse problema. Mas consegui resolver. Se você quiser saber como resolver isso de forma mais fácil, no final do vídeo eu vou te explicar com mais detalhes, tá? Próxima etapa, analisar os perfis com a ajuda da IA. Qual que foi a estratégia aqui, né? Eu disponibilizei todas as informações da vaga para a inteligência artificial, a descrição da vaga, as responsabilidades, os requisitos técnicos, os requisitos comportamentais. Especifiquei tudo, a gente já tinha feito isso antes, né, para poder ir para o LinkedIn, entreguei para o ChatGPT, aí depois eu entrego os dados do candidato em formato JSON estruturado, eu mandava JSON direto, não extraí nenhuma informação assim, mandei ele inteirão mesmo, o contexto, né, a quantidade de token ficou grande, mas não tem problema, porque como eu fiz uma vez só, ficou barato ainda assim, né. Eu vou falar quanto que eu gastei no final do vídeo. E aí, com essas informações, eu perguntava para o GPT o seguinte: o candidato possui experiência compatível com a vaga? O candidato possui skills compatíveis com a vaga? O candidato possui educação
compatível com a vaga? E principalmente, o candidato possui fit perfeito com a vaga? Além disso, eu também pedi para a IA fazer um resumo da experiência daquele candidato, dos skills daquele candidato e da educação daquele candidato. E a parte mais principal de todas, né? A parte mais importante de todas. Eu pedi para a inteligência artificial justificar a resposta dela do porquê aquele candidato tinha fit perfeito com a vaga ou não. E aí é importante dizer que eu fiz tudo isso usando APIs, né? Eu tô falando chat GPT aqui às vezes, mas é porque eu confundo, a gente está acostumado a falar chat GPT, né? Mas é o GPT, eu usei a API da OpenAI, para poder interagir com o modelo GPT, né? Então, tudo isso veio num prompt gigante, todas essas perguntas que eu fiz, né? Um prompt super elaborado, inclusive eu vou falar mais sobre esse prompt mais pro final do vídeo. Por quê, né? Porque a ideia era gerar um CSV com isso, né? Um arquivo CSV para eu poder importar ele numa planilha e poder filtrar, né? Poder brincar com as informações que o chat GPT me forneceu ali, né? E aí eu consegui fazer. E qual foi o resultado final? Dos 162 currículos analisados, a inteligência artificial disse que 29 possuíam as skills compatíveis, 48 possuíam experiência compatível, 24 possuía formação compatível com a vaga e, por fim, 23 candidatos possuíam fit perfeito com a vaga. Eu analisei 10 respostas de fit perfeito e 10 respostas em que o candidato não tinha fit perfeito, né? Eu fui lá e analisei, olhei as informações do currículo do cara, analisei manualmente o currículo dele, do cara, da moça, né? E por que eu fiz isso, né? Porque eu queria ver se não tinha algum falso positivo, alguma coisa assim, né? Eu queria ver a qualidade da resposta. E eu fiquei abismado com a qualidade da resposta, assim. Foi um negócio absurdo, o quão certeiro o GPT foi nas suas conclusões e nas suas análises. E aí, no fim das contas, a gente acabou contratando uma pessoa que não tinha fit perfeito com a vaga, né? Mas isso não significa que o ChatGPT errou, muito pelo contrário, a gente mudou a estratégia no meio do caminho. Se não fosse a análise do ChatGPT, eu não ia conseguir analisar mais profundamente essa pessoa que a gente contratou, porque por mais que ela não tinha o fit perfeito, ela batia outras características, né, que eu pedi para o GPT classificar, e o resumo do GPT foi essencial assim, para eu conseguir notar essa pessoa no meio de todo o processo. Então, ou seja, né, a inteligência artificial ela foi essencial para que eu conseguisse aproveitar 100% das pessoas que aplicaram para a vaga, né? Se eu não tivesse tido essa ajuda de análise do GPT, eu com certeza ia acabar fazendo uma análise superficial desses currículos e ia acabar deixando gente boa de fora, né? Ia acabar passando batido em gente boa. Isso ia acabar acontecendo. Com o GPT, eu tenho certeza que ele não passou batido por nenhuma pessoa boa, ele classificou e eu consegui, de fato, separar quem eram os perfis mais compatíveis com a vaga dos que não tinham tanto perfil compatível assim. E quais foram os aprendizados de todo esse processo, né? Para eu poder compartilhar com você aqui e se você for repetir esse experimento aí na sua empresa, você não cometer os mesmos erros que eu cometi. O primeiro aprendizado é, pelo amor de Deus, não usa a ferramenta de avaliação nativa do LinkedIn. Ela é muito ruim, assim, ela não te dá uma forma de você manipular essa informação. Você precisa só ler, você não tem como extrair dados objetivos dessas aplicações e conseguir fazer um filtro inicial, né? Então, muito ruim. Dá para contornar isso muito fácil, né? É só você, quando você for anunciar a vaga no LinkedIn, ao invés de você colocar a aplicação por e-mail, que é como funciona mais ou menos essa aplicação, você coloca a aplicação por um formulário externo. E aí você coloca um formulário do Google Forms mesmo e pede para a pessoa te mandar o perfil do LinkedIn dela. Só isso já vai poupar 80% do trabalho aí. Aprendizado número 2. O prompt correto faz
total diferença. Como eu disse, né, eu fiz esse processo pela API da OpenAI. Pela API eu não tenho oportunidade de conversar com o ChatGPT, né? Então, ou seja, eu vou passar um prompt e ele vai me devolver uma resposta e acabou. Não tem como eu ir refinando essa resposta que nem a gente faz num chat normalmente, né? E aí, nesses casos, o seu prompt ele tem que ser o mais detalhado possível para que você consiga obter a resposta correta de primeira. Por sorte, o meu amigo Marcelo Abreu, ele fez um post na newsletter dele dissecando todo o estudo que ele fez sobre técnicas de prompt e ele acabou disponibilizando um dos prompts dele lá e eu copiei essa estrutura na cara de pau e isso me poupou horas e horas de trabalho. Então fica aqui o meu agradecimento público ao Marcelo. E eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder ver o prompt que eu fiz se você quiser copiar também, tá bom? Aprendizado número 3. Análises complexas exigem modelos sofisticados. Eu cheguei a testar o 4O Mini, testei... Acho que o 3 eu não testei, mas o 4O Mini eu tenho certeza que eu testei. E testei alguns outros também. E as respostas não foram boas, não foram suficientes. Eles erravam até já na estrutura que eu pedia, já errava, né? Então, eu acabei usando o GPT-4o, o GPT-4o, né? Ficou uma brincadeirinha salgada, assim, quando a gente tá falando de custos de API. No total, eu gastei mais ou menos $5 para fazer toda a análise, né? Porra, Moacir, $5 é salgado, dá R$30, R$35. É muito barato, sem dúvidas, né? Por eu ter feito uma vez só, ficou absurdamente barato. Eu digo que é meio caro porque para você colocar uma API de fato no ar e começar a usar isso sistemicamente, talvez o custo fique um pouquinho mais caro, né? Do que o planejado. Mas, de novo, é muito barato se a gente comparar que isso seria o trabalho de um júnior, talvez até de um pleno, né? Eu gastei R$35 e economizei horas minhas de trabalho e principalmente horas de uma pessoa se fosse fazer essa análise na mão. E por último, aprendizado número 4. Um bom descritivo de vaga faz toda a diferença. Tem uma frase que diz, né, que para quem não sabe para onde tá indo, qualquer caminho serve. E aqui eu preciso dizer o óbvio para você, né? Você só vai ter um bom resultado usando inteligência artificial se você conseguir entregar um escopo de qualidade e fazer boas perguntas para IA, né? Acho que o trabalho mais significativo disso tudo aqui foi, de fato, sentar e pensar de forma estruturada e de forma profunda o que a gente queria com aquela vaga, né? Quem era a pessoa que a gente queria com aquela vaga, quais eram as responsabilidades, quais eram os requisitos. A partir disso, olhar também para o nosso contexto, né? Eu expliquei bastante para o nosso consultor o que a gente estava precisando, qual que era o momento da empresa, o que eu tinha na cabeça. A gente conseguiu traduzir isso no descritivo de vaga, e isso com certeza fez total diferença para o GPT fazer uma análise muito assertiva. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Moacir Moda. Eu sou programador há mais de 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou empreendendo com o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a vender mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores dessa jornada e os aprendizados também que eu tive ao longo dos anos empreendendo, né? Eu compartilho esses bastidores e esses aprendizados aqui no canal e também na newsletter do Moa, que é um e-mail semanal que eu envio todo sábado, né? E em que eu aprofundo muito mais nesses bastidores e nesses aprendizados. Texto, né? A gente consegue escrever melhor, editar melhor, escrever de forma mais clara, e isso dá a oportunidade da gente aprofundar mais nesse conteúdo. Se você quiser receber a newsletter do Moa no seu e-mail, toca no link que está aparecendo aqui na descrição e faça o seu cadastro, é grátis. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.